Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao assunto que a gente estava discutindo na nossa última aula, no nosso último vídeo, e lá a gente estava falando sobre embreagens, né? E a gente falou que existem duas formas da gente poder calcular e especificar a embreagem. A gente pode ir numa linha considerando que a distribuição da pressão no disco de embreagem ele tem um perfil constante, ou seja, a pressão no diâmetro interno e no diâmetro externo ela tem o mesmo valor. Ou então a gente também pode ir em outra linha, que é considerando que a embreagem ela se desgasta de forma diferente, considerando que na parte externa da embreagem, mais próximo do diâmetro externo, o desgaste é maior do que no diâmetro interno. Bom, quando ocorre esse desgaste maior no diâmetro interno, o perfil de pressão muda. Então nós consideramos que a pressão no diâmetro interno ela é maior do que a pressão no diâmetro externo. Esse desgaste maior na periferia da embreagem se dá ao fato porque o desgaste ele é proporcional à velocidade, a pressão e a velocidade do disco. E considerando que a velocidade linear é igual à velocidade angular, que é ômega vezes R, e como o raio maior é do lado de fora, ali nós vamos ter um desgaste maior. Bom, então existem dois modelamentos matemáticos, um considerando a distribuição do perfil de pressão constante e outro é considerando que a distribuição do desgaste ela é uniforme, vamos dizer dessa forma. Esse cálculo através do desgaste uniforme é um cálculo mais conservador, onde a gente consegue resultados mais seguros. Então, por isso que ele é mais recomendável. O de pressão constante a gente considera quando a embreagem é nova. Então, mas a gente sempre dimensiona, especifica a embreagem para a condição de uso, ou seja, após um tempo ela está apresentando desgaste. Bom, olha só. O exercício número 8, ele cita o seguinte. Determine a força axial e as dimensões adequadas dos discos de uma embreagem axial de atrito que deve transmitir 7,5 HP a 1.725 RPM, com um fator de serviço de 2. Embreagem de disco único, seco, com forração moldada. Quando a gente fala fator de serviço de 2, a gente poderia interpretar isso, na verdade, como um fator de segurança, Ou seja, nós vamos dimensionar a embreagem para 15 HP, ao invés de 7,5 HP. O primeiro passo é a gente calcular o torque requerido para a potência. Então, para transmitir 15 HP, quanto de torque que eu preciso? Aí só um detalhe, a gente pode usar vamos dizer, a nomenclatura torque ou momento torsor, que é a mesma coisa. Para a gente calcular o torque ou momento torsor, a gente tem essa equação, que a gente já trabalhou com ela lá no cálculo de freio de cinta, que é 716.200, é um fator de conversão, vezes a potência, dividido pela rotação. Então, 716.200 vezes 15, dividido por 1.725, me dá um torque de 2.227,82 kgf vezes milímetro. Bom, para a gente poder seguir adiante nos cálculos, eu preciso de converter kgf vezes milímetro para newton-metro. Como que a gente faz isso? Eu vou multiplicar por 9,81 metros por segundo ao quadrado, aí eu vou converter de kgf para newton. E vou dividir por 1.000, porque 1 metro tem 1.000 milímetros. Então, o resultado final vai me dar 61,094 newton vezes metro. Beleza? A gente calculou aqui o momento torsor ou o torque requerido pela embreagem. Bom, então agora a gente pode ir para poder especificar os raios interno e externo, ou de entrada e saída da embreagem. Para isso, a gente precisa saber de quanto que é o coeficiente de atrito e a pressão máxima, considerando que esse modelo de cálculo que eu estou aplicando é considerando o desgaste uniforme. Então, veja bem, a gente precisa consultar a tabela 17.1 para saber de quanto que é o fator de atrito. Na tabela, ele me dá um range, uma faixa. E ele vai me falar que, olha só, vamos dar uma olhada aqui na tabela. E na tabela fala o seguinte. Para material moldado, que é o nosso caso, o fator de atrito para disco seco, que também é o nosso caso, ele vai oscilar entre 0,25 e 0,45. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a média aqui. E me fala também que a pressão máxima ela pode oscilar entre 1.030 kPa até 2.070 kPa. Então, também nós vamos tirar a média desses resultados aí. Bom, então, olha só. Tirando a média do fator de atrito, nós vamos encontrar um fator de atrito médio de 0,35. E uma pressão máxima
média de 1.550 kPa. Ok, agora como a gente já sabe o fator de atrito e a pressão máxima, nós vamos ir na linha de raciocínio para determinar os raios. Uma equação que existe para determinar o raio, né, o momento torsor em função dos raios, é isso daqui. Ó, o torque é igual ao ângulo do disco dividido por 2, vezes o coeficiente de atrito, vezes o raio interno, vezes a pressão máxima, vezes o raio externo ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado. Ó, veja bem. No caso de embreagem, o disco ele tem uma circunferência completa. Se fosse um freio de pinça, né, seria um ângulo menor. Então, nosso θ vale 2π. Tá? E também a gente já viu que o torque máximo ocorre quando o raio interno equivale a 0,577 vezes o raio externo. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, substituir nessa de cá. Então, veja bem, o θ vai virar 2π. Porque se eu pegar 2π dividido por 2, então, desculpa, o θ aqui vai ser só igual a π. Então, o momento torsor vai ser igual a π vezes o coeficiente de atrito, vezes o raio interno, pressão máxima e a diferença dos raios ao quadrado. Quando eu pego o raio interno e substituo por essa equação, vai me dar isso daqui, ó, vai ser π vezes o coeficiente de atrito, vezes 0,577 vezes o raio externo, que corresponde ao raio interno aqui, na pressão máxima, tá? Vezes o valor da pressão máxima, aí vezes, abre parênteses, o raio externo ao quadrado, menos 1/3 do raio externo ao quadrado. De onde que vem isso? Se eu pegar essa parcela aqui, ó, e elevar ao quadrado, a raiz quadrada de 1/3 elevado ao quadrado, eu corto o quadrado com a raiz, vai dar 1/3. E o raio elevado ao quadrado vai virar raio elevado ao quadrado. Ou seja, quando eu substituir essa equação pelo raio interno, eu tenho isso daqui. E quando eu substituir isso daqui, ó, por isso daqui, eu vou ter esse parâmetro aqui. Beleza, então o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar 0,577 raio externo, vezes aqui e vezes de cá. Eu vou, né, multiplicar por cada um desses. Multiplicando, né, tá aqui a resposta da multiplicação, eu vou ter então π vezes o coeficiente de atrito, vezes a pressão máxima, 0,577 raio externo ao cubo, porque ficou raio externo vezes raio externo ao quadrado, dá raio externo ao cubo, menos 0,192 raio externo ao cubo. De onde que vem esse 0,192? É 0,577 dividido por 3 aqui, ó. Tá? E raio externo vezes raio externo ao quadrado vai me dar o raio externo elevado ao cubo. Se eu fizer isso daqui, então, menos isso daqui, ó, eu tenho 0,3847, ou seja, o momento torsor é igual a π vezes o coeficiente de atrito, vezes a pressão máxima, vezes 0,3847, vezes o raio externo elevado ao cubo. Olha só, gente, momento torsor nós já temos, né? A gente já calculou lá o momento torsor. O π a gente já tem, a gente tem o valor do coeficiente de atrito, da pressão máxima e tal, eu consigo calcular o raio externo. É só eu remanejar a equação, eu tiro a raiz cúbica do momento torsor dividido por 0,3847 vezes π vezes μ vezes a pressão máxima, substituindo os valores, ó, eu tenho a raiz cúbica de 61,094, que é o torque, né, 61,094 Newton vezes metro, dividido por 0,3847 vezes π, vezes 0,35, que é o fator de atrito, vezes a pressão máxima, que é de 1.550 Pascal, ou seja, 1.550.000 Pascal. Né? Porque a pressão máxima na tabela está em quilopascal, lá foi dado 1.550 quilopascal. O resultado dessa operação aqui, olha, me dá 45,34 milímetros, ou seja, o raio externo ele tem que ter, no mínimo, 45,34 milímetros. Observa que isso é o mínimo desejado, tá? Eu volto nessa equação aqui, ó, eu sei que o raio interno, né, tem que ser igual a 0,577 vezes o raio externo. Então, 0,577 vezes 45,34 me dá um raio interno de 26,16 milímetros. Beleza. Já tem aqui de quanto que é o raio externo e de quanto que é o raio interno. Bom, uma outra coisa que o exercício pede também é calcular a força axial.
pegando a equação da força axial para desgaste uniforme, é isso daqui, a força é igual ao raio interno, vezes o ângulo, vezes a pressão máxima, vezes a diferença dos raios. Então, eu tenho o raio externo, está aqui, 2π, que é o ângulo θ, porque é uma circunferência fechada, vezes a pressão máxima, que é 1.550.000, menos a diferença dos raios. Então, eu tenho uma força axial máxima de 4.962,9 newtons. Bom, então a gente calculou os três parâmetros, o raio externo, o raio interno e a força axial. Como que seria essa especificação, então, da embreagem? Seria embreagem de disco único, com forração moldada, diâmetro externo de 90,68, observa que eu só peguei o raio externo e multipliquei por 2, diâmetro interno de 52,32 milímetros, também peguei o raio interno e multipliquei por 2, fator de atrito, né, ou coeficiente de atrito a seco superior a 0,35, e a embreagem tem que ser capaz de suportar uma força axial superior a 4.962,9 newtons. Essas são as especificações mínimas da embreagem, tá bom? Então, a resolução do exercício está aí, né? Calculamos o raio externo, o raio de saída, o raio interno, que também pode ser chamado de raio de entrada, a força axial da embreagem. Bom, algumas observações que eu quero fazer é o seguinte. Se eu dobrasse a potência, o que aconteceria com o diâmetro, né? A relação dos diâmetros? Observa que não é uma regra de 3, né? Porque se eu dobrar as forças, a potência, não significa que eu vou ter que dobrar os diâmetros para aguentar. Na verdade, o diâmetro vai ser muito maior do que o dobro, porque depende, né, o torque transmitido é uma relação com o raio elevado ao quadrado. Então, quanto maior a potência, muito maior será o raio interno e externo da embreagem, tá bom? E se fosse muito grande, a gente tivesse achado, por exemplo, um diâmetro absurdo, por exemplo, uma embreagem com 3 metros de diâmetro, né, para transmitir aquele torque. Uma solução é você dividir isso em discos, né? Então, eu poderia ter uma embreagem de múltiplos discos. Dessa forma, eu consigo reduzir significativamente o tamanho da embreagem, né, o valor dos diâmetros da embreagem, e colocando mais discos de acoplamento no mesmo eixo. Tá bom, gente? Bom, esse aqui, então, foi a resolução do exercício número 8. Em breve, aí, vou mandar outros vídeos de outras resoluções também. Tá? Um abraço aí para todos e até a próxima.